Olá pessoal, vamos dar sequência aqui então às nossas aulas de ponteiro, né? Agora eu vou fazer um exemplo com vocês utilizando um vetor do tipo double, né? Esse exemplo funciona também para vetores do tipo inteiro, float, unsigned float, unsigned double, enfim, qualquer tipo de vetor aí que trabalhe com números, ok? Então o nosso objetivo o que é? É implementarmos uma função void, ou seja, ela não tem retorno, né? Que altere um vetor, né, e eleve, pegue esse vetor e eleve cada elemento desse vetor a uma base que eu vou definir. Então observe aqui que diferentemente da aula anterior que nós tínhamos aqui um vetor de strings, né, o vetor de double, de float, de int, eu preciso passar o tamanho desse vetor para que a minha função de exponenciação possa percorrer todos os elementos que compõem esse vetor. Tá ok? Então o nosso programa tem aqui início aqui no main e eu criei aqui uma função imprime vetor só para imprimir depois. Nosso programa inicia aqui no main, né? Eu declaro aqui um vetor do tamanho tan, né? Veja que eu defini o tamanho tan aqui em 5, correto? E aí eu peço para o usuário digitar 5 elementos e guardo dentro desse vetor, né? Em seguida eu chamo minha função exponenciação, né? E eu quero que cada elemento que for digitado aqui seja elevado à potência 3. Depois eu imprimo o vetor para ver se realmente isso aconteceu. A nossa aula ela vai estar dentro dessa função exponenciação aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês o que é as operações que nós podemos fazer com o vetor. O que é esse vetor mais aqui? Eu vou mostrar na prática para vocês aqui o deslocamento do ponteiro dentro do vetor. Tá ok? Então vamos executar o nosso código. Então tá aqui, pediu para digitar. Eu vou digitar aqui o número 2, 3, 4, 5 e o 6. Muito bem. Então digitei, o nosso programa chamou aqui a exponenciação, né? Então o conteúdo, o endereço do vetor na posição 0 foi passado aqui para esse ponteiro. Veja que esse ponteiro aqui recebeu um endereço aqui, um endereço de memória. Que elemento que tem dentro desse endereço de memória? Tem o número 2 que nós digitamos aqui, ó. Olha que interessante, o nosso vetor ele não recebeu, né, todos os números digitados, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, ele recebeu apenas o primeiro elemento, certo? É dessa forma que é feita a passagem de vetor para uma função na linguagem C. O nosso base aqui recebeu 3, que é justamente esse 3 que está aqui na chamada da função. E o tan, que vale 5, veio aqui para o nosso tamanho do vetor. Tá ok? Bom, aqui está o que eu quero mostrar para vocês, ó, esse for. É um for que vai começar em 0 e vai ocorrer enquanto o i for menor que o tamanho do vetor, ou seja, enquanto o i for menor que 5. Né? O objetivo é o quê? É percorrer cada uma dessas posições aqui do nosso vetor. Tá aqui o nosso vetor, ó. Tá certo? Então, muito bem. Vou executar aqui a próxima linha. Bom, o que essa linha faz? Essa linha diz o seguinte, ó. O conteúdo do vetor, quem que é o vetor? É esse cidadão. Então, esse conteúdo aqui, esse endereço de memória, o conteúdo desse endereço de memória, que é o valor 2, que é atualmente o valor 2, recebe pool, a função matemática, que eleva, né, n a um valor, a uma base, recebe o conteúdo do vetor, que nós já vimos que é 2. Então, é 2 aqui, e a nossa base, que é 3. Então, fica 2 e 3 aqui. Correto? Quanto que é 2 elevado à terceira potência? É 8. Então, assim que nós executarmos essa linha, esse conteúdo aqui, que é 2, tem que passar a ser 8. Observe aqui, ó, que o nosso vetor termina em 600. Né? Guardem esse número aqui. Eu vou executar. Então, veja, se eu vim observar agora o nosso vetor, se eu vim aqui no nosso vetor e olhar o conteúdo dele, ele já vale 8. Certo? Ele já alterou. Se eu vim aqui no nosso vetor, que é o nosso D aqui, e olhar o nosso D, e olhar esse D aqui, vocês já vão observar que ele já vale 8. Ou seja, a função exponenciação trocou o valor. De novo, como que ela trocou? Porque esse endereço de memória do vetor, esse endereço de memória do vetor que nós passamos aqui para a função, né? Esse endereço de memória que está aqui no nosso vetor é o mesmo do D. Por isso que quando eu fiz uma alteração no conteúdo desse endereço, eu alterei aqui automaticamente o valor do D. Né? Agora vem a mágica aqui, ó. Vocês lembram que nós terminamos em 600. Tá aqui, ó.
Quando eu executar essa linha, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um vetor mais mais. Eu vou fazer esse endereço de memória, né, ir para o próximo posição do vetor. Né? Aqui está 600. Vocês se lembram que quando nós trabalhamos com char, ele mudaria para 601. Né? Nesse caso aqui, essa aritmética de vetor, ele não vai virar 601. Porque o nosso double, ele precisa de 8 bytes nessa arquitetura que eu estou rodando para representar o número double. Então, quando eu fizer esse mais mais, que eu vou fazer aqui agora, observe que o nosso vetor, né, observe aqui que o vetor passou a ser 608. Né? Ou seja, eu estava aqui no 600, que é o número 2, e pulei agora para o próximo endereço dele, que é o 608. Isso porque para me armazenar um número double, eu preciso de 8 bytes da memória. Correto? E aqui vai acontecer a mesma coisa. Estou lá no 608. Ó. Que número que eu tenho no 608? O 3. Ele vai fazer o mesmo processo. Quando eu executar aqui, se eu vir aqui dentro do vetor, eu vou observar agora que o meu vetor, que é o 608, tem o 27, que é o 3 elevado à terceira potência. Correto? E assim ele vai executar, né, até a gente chamar o nosso imprime aqui. Então veja, ele executou, né? Voltei aqui para o main e chamei o nosso imprime. Passei de novo a posição 0. Aqui é importante comentar o seguinte, pessoal. Verifiquem que nós estamos fazendo com que o ponteiro ele movimenta aqui. Esse vetor ele vai andando dentro do nosso exponenciação. De tal forma que quando eu volto para o main, o vetor está na última posição. O ponteiro aponta para a última posição do meu vetor. Por isso que eu gosto de usar essa construção. O endereço de D na posição 0. Eu garanto, fazendo isso daqui, que eu sempre passo a primeira posição do meu vetor. Tanto é verdade isso que se eu olhar aqui, eu estou lá na posição 600. Ó, que tem o que dentro dela agora? Tem o número 8, que é o 2 elevado à terceira potência, que já foi processado na função anterior. E aqui dentro eu vou fazer o quê? Simplesmente imprimir. Né? Eu vou pegar o conteúdo do vetor mais i. Né? Por que esses parênteses aqui? Ó? Porque eu quero que ele pegue o meu vetor, que tem esse endereço, e some mais um nele. Aqui, mais uma vez, quando eu somo mais 1, não significa que ele vai passar a ser 601. Significa que eu vou somar o tamanho do meu double aqui. Ó. E eu sei que o double ocupa 8 bytes. Então, mais 1 significa o quê? Pega o double, que é 8, vezes 1 e soma na posição atual. Vai dar 608. Quando o i for 2, ele vai pegar o double, que vale 8, vai multiplicar por 2, que é o i, e vai somar no vetor. Então, vai ser vetor mais 16. E aí eu vou conseguir imprimir cada posição do meu vetor. Vou colocar para rodar aqui. Veja que está aqui a nossa saída. Ó, 8, 27, 64, 125, 216. Ou seja, a função exponenciação alterou os elementos do nosso vetor via uma passagem de referência. Tá ok? Então até a nossa próxima aula.